política, justiça e universidades ocupadas. Como desarmar essa arapuca? Porque virou um arcabouço político tudo. Exatamente, Rubem. Quando eu falei há pouco, e ainda alguns desavisados seguem questionando a minha advertência para os riscos do uso da palavra terrorismo, e eu dei o exemplo aqui do World Trade Center, que usaram terrorismo e foram invadir Iraque, Líbia, Afeganistão, Síria, por causa de uma palavra terrorismo que foi conduzida para uma aceitação global. E com isso, como se diz, a imposição de regras norte-americanas contra soberanias de países e povos. Então, Rubem, por isso que o uso da palavra terrorismo logo no início desse mandato, por causa da invasão. Por que é que não chamaram a invasão do Capitólio de terrorismo? Não é? Por que é que não chamaram? Foram baderneiros, foram arruaceiros, eu vi expressões assim das mais variadas, mas terrorismo ninguém usou nos Estados Unidos. É porque o complexo de Sabujo que eu pedi para que os desavisados abandonem, ele está incorporado nessas pessoas, por causa de detalhes como esse que você falou, de um filme inocente que estigmatiza um povo, não é? Para segmentar, aliás, a propaganda negativa, a demonização de um país, de um povo, de um líder. Então, Rubem, para sair dessa arapuca, é preciso que a fulanização, que é uma expressão que eu gosto muito que você usou há pouco, seja abandonada. A solução do Brasil não está em Lula, não está em Bolsonaro. Isso está cada vez mais claro. A solução do Brasil está em você que está me assistindo, como cidadão. Você deve agir, deve reprovar aquilo que você condena de verdade. Você deve observar os andamentos, as coisas como estão sendo conduzidas. Índios artificiais criados aí com fantasia de escola de samba, que surgem do nada, assumindo o ministério para defender interesses norte-americanos e europeus. Marina Silva, agente infiltrada do Serviço de Inteligência Inglês, e que hoje presta serviços também aos norte-americanos, assumindo o ministério. Ela não é extraterrestre, coisa nenhuma, como alguns colocaram. Ela é uma espiã da pior qualidade que existe, porque ela se utiliza do nacionalismo falso brasileiro que ela diz ter para sabotar o país onde ela ocupa um cargo tão importante e estratégico. Índia Guajajara. Pergunte a qualquer índio quem é ela. Povos indígenas. Povos indígenas um cacete, é índio brasileiro. Ministério da Igualdade. Eu esqueci até o nome do ministério aqui, Rubens, se você estiver ainda atento aí, você pode me dizer Ministério da Igualdade Racial, se não me engano. Um colega, num encontro na semana passada, advogado, fez advertência para a inconstitucionalidade desse ministério, porque o povo brasileiro tem que ser tratado com total igualdade pelas representações políticas e pelas instituições. Então, a pretexto de estarem protegendo minorias, eles estão impondo regras de minoria contra a maioria, e isso é parte dessa invasão da NATO e dos países ocidentais decadentes no Brasil. Ser de esquerda no Brasil hoje virou falar sobre o que fulano faz com o rabo, o que fulana faz com a vagina e etc. Não é mais economia, não é mais soberania, não é mais defesa, não é mais pesquisa e tecnologia. Não. É se o casamento gay, se o hipopótamo se sente um elefante e pode se transformar numa borboleta. Esse é o debate da esquerda brasileira. E por isso é preciso combater o identitarismo imediatamente como primeiro passo, porque essa ditadura de minorias no Brasil ela tem que ser aniquilada muito rapidamente para que a sociedade não perca o direito de se expressar. A tentativa de imposição de gêneros indefinidos no assassinato da gramática brasileira, todos e todas, agora querem botar o todes. Todes é um cacete. Todes é um cacete, é falta de psiquiatra. Vá procurar um psiquiatra. Anomalias devem ser tratadas com especialistas. Amanda, fique boa logo aí para você, que é analista, psicanalista, cuidar aí de um bando de maluco que não sabe se é homem, mulher, pulga, carrapato ou percevejo. Vá procurar um jegue para se coçar que você descobre que porra você é. Então é isso que precisa começar a ser combatido no Brasil, essa ditadura de minorias a pretexto de busca de igualdades. Essa pauta estrangeira que está sendo implementada pelos patifes franceses, pelos patifes norte-americanos, e que um bando de vendido brasileiro está aí se ocupando delas e tentando transformar isso em lei para perseguição, e chamando você, que hoje está sorrindo, achando que chamar bolsonarista de terrorista é bom. Amanhã o terrorista vai ser você por qualquer motivo, inclusive por questionar que estão entrando na sua casa para fazer suruba. E não é a questão moral apenas aqui, a questão da ordem que vai ser perdida. Então, daqui uns dias para ir para o norte do país, você precisa de passaporte, porque não vai pertencer mais ao próprio país. Esse tipo de coisa que você deve debater. Ser de esquerda não é ser idiota, identitário. Ser de direita não é ser entreguista, descarado. A fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos da América é a expressão máxima de que ele é um mito de merda. Nunca foi mito de nada. Então vamos acabar com essa fulanização e vamos discutir pautas realmente necessárias para o desenvolvimento do país. É absurdo que você, brasileiro, não consiga enxergar a riqueza do próprio país e seja sabujo de países falidos, que não vão a lugar nenhum mais. Estão quebrados, não tem como sair. Não tem como sair porque brigaram com Rússia e China e Índia e Irã e países árabes. Entendeu? É isso que eu tento falar.
É esse o terrorismo que eu estou tentando fazer você acordar. Não é terrorismo coisa nenhuma, é baderna de gente burra que foi induzida por gente maldosa. Mas essa gente maldosa atende republicanos nos Estados Unidos da América. E essa gente que está combatendo terroristas é essa gente que atende interesses dos democratas dos Estados Unidos da América. O Brasil tem que ser muito mais do que isso. E nós temos que ter vergonha desse tipo de situação. É isso aí, Rubem. Realmente é assustador o quadro que a gente vê no Brasil. O horizonte no Brasil só tem nuvens nesse sentido. Nuvens negras no nosso horizonte. A Marielle, ela é ministra da Igualdade Racial, que é mentira. Não é um ministério para promover a igualdade racial. É para promover a satanização de algumas raças, em detrimento de outras, para que elas, no solo brasileiro, se escapeiem e esqueçam do país que vivem. É transformar tudo caprichoso e garantido. Fla-flu, Grenal, só que muito mais violento e virulento. É criar simplesmente guetos e muros. É para isso que nós temos um ministério. Essa menina foi treinada desde a mais tenra idade, junto com a sua irmã, né, pela Fundação Ford e George Soros, pela Open Society. Onde você já viu que algum explorador do terceiro mundo esteja interessado, né, em os problemas raciais desse país, onde no Brasil, comprovadamente no mundo, é onde se tinha menores problemas nesse sentido. Existia racismo? Existe racismo. Existe racismo, existe roubo de carro, existe roubo de carga, existe assassinatos, existe tudo isso aí. E são crimes. O Lula, essa semana, conseguiu fazer o máximo dentro disso aí. Elevou a injúria racial a crime racial. Ou seja, a discussão, aquilo que você perde a cabeça, você fala uma besteira, só que essa injúria racial só vale do branco para o negro. Se o negro te fizer qualquer coisa, falar qualquer coisa com você, tá? Ele tá abonado, não tem problema nenhum. Pode chamar de branco, filho da puta, pode chamar do que você quiser. Não tem problema. Você não pode ir na delegacia, então não há igualdade racial. Isso aí, tadinho do branco, você está com peninha do branco. Não, não estou com peninha do branco, não. É porque tem o brasileiro, boa parte do brasileiro se julga branco e não é mestiço, mas se julga branco. Isso é a garantia da briga. Você botou a briga na sala, você não vai tirar mais a briga da sala. A briga que vai ganhar o jogo. Porque aquele ministério é feito para isso. A Arielle Franco, se você colocar num decodificador genético, ela deve ser 70% branca e 30% negra. Mas o que beneficia agora é ser negro. Então, ela é negra. Ela é a ministra da Igualdade Racial, que já falei, não é igualdade. É o Ministério das Desavenças Raciais. Só 4% da população brasileira é considerada negra pelo IBGE. Daí para lá, o resto todo mundo é mestiço. Um pai é branco, uma mãe é negra, um avô é negro, um avô é branco, e assim vai. O Brasil é esse caleidoscópio, né, de cores. Mas não, colocaram um ministério, ao invés de fazer valer as leis de verdade, que estão aí. Não. É sempre isso aí. Agora, os viados, ou quer dizer, os homossexuais, os travecos, os travestis, estão querendo a extensão da Lei Maria da Penha para eles. A Lei Maria da Penha já é uma excrescência, já é um contrassenso jurídico. A própria história da Maria da Penha é uma farsa, é uma mentira deslavada. Você não precisa de Lei Maria da Penha. Você tem um Código Processual Penal para penalizar qualquer um. É igual a história de feminicídio, dessas coisas. Tudo isso aí são elementos de divisão. Enquanto você estiver discutindo isso, os 6 bilhões são cobrados regiamente todos os dias. Não tem extrato no jornal. Extrato de jornal tem da padaria que o Bolsonaro fez um consumo. Como eu falei, isso é ato administrativo. Se punir, puna-o. Se tiver que punir, puna-o. Vai lá, você tem que devolver aos cofres públicos isso aqui, acrescido disso, e você tem seus direitos suspensos por 8 anos. Ótimo. Temos legislação para isso, graças a Deus. Podemos fazer isso. Agora, por que jogar isso em público? Por que o Ministério Racial? Por que o Ministério dos Povos Ancestrais por uma Índia que tem no nome o nome da sua tribo, que não a reconhece como representante da sua tribo? É uma pergunta, eu só quero a resposta. Por que a tribo Guajajara diz que ela não representa? A única coisa que ela representa é o Itaú, que bancou a campanha dela. Banqueiro não tem pena do empregado. Hoje, o sistema bancário brasileiro emprega 1/5 do número de empregados que tinha há 30 anos atrás. E, no entanto, fatura 5 vezes mais. Você acha que esse pessoal está preocupado com alguma coisa? Está preocupado com a sua cor? Ele quer que você morra a roxo. Ele quer que você se foda. Tá? Ele quer que você vá para o inferno, de primeira classe, de preferência. Ele simplesmente está botando um elemento de briga entre você e quem está ao seu lado, para vocês não enxergarem o que eles fazem. Está na sua cara, mas você não enxerga. Você prefere a relativização. Tanto é que tem idiota que vai chegar aqui e falar assim, pô, bem, vocês estão certos, mas mais de cu é rola. Mas, todavia, contudo, no entanto, porém, tá? Se você estudar neurolinguística, porque aqui no Brasil tem essa mania de falar assim, olha, Wellington, você é maravilhoso, você é fantástico, que cara sensacional, é um jornalista fantástico, tá? E isso, aquilo. Mas, bem, quando você colocou esse sufixo aí, o mas, acabou tudo. Todo o elogio que você fez se chama KY. Se chama vaselina, lubrificante.
Porque quando você usa o mais, você pegou tudo que você elogiou, jogou no lixo, e agora vem a porrada. Pode falar, Wellington. Só quero dar uma dica gramatical, mas é uma conjunção adversativa, não é um sufixo. Vamos lá. Beleza. Elcide, você acha esse número inflado, sabe por quê? Você sabe por que você acha 6 bilhões de reais por dia inflado? Fui eu que falei. Foi o Rubem Gonzalez, de um canalzinho desse tamanho, que fala para 2.200 pessoas agora, agradeço a presença de todos eles, para o que a gente faz, é um público imenso. Se fosse o William Bonner falando isso, você já ia pegar o telefone e ligar para 4 para falar isso, mas fui eu que estou falando. Fui eu que falei. Eu também falei que de cada 10 soldados alemães que morreram na Segunda Guerra Mundial, 9 morreram na mão do exército russo. Eu vou te falar mais ainda. Os Estados Unidos saiu da guerra do Vietnã, que não aguentava mais, perdeu 11 mil aeronaves. Drones já existiam na época, drones, aviões e helicópteros. Sabe quantos aviões o Vietnã do Norte, vamos dizer assim, China e Rússia perderam? 187. Os números divergem entre 9 e 11 mil. Esses documentos foram desclassificados agora. Mas a grande mídia, esses canais vagabundos que você assiste, esses lixos que tem por aí que não informam nada, não te dão esses números. Eu, até hoje, ninguém me fez passar vergonha aqui. Estou esperando alguém chegar aqui e falar assim, Rubem, esse número que você deu não existe. São 6 bilhões de reais por dia. Por dia. 6 bilhões de reais por dia. Nos 365 dias do ano. É isso que o Brasil paga de dívida, de serviço da dívida. É exatamente esse valor. Do eu é esse. Não tenho culpa. Wellington, vamos para outra